Bora lá para a parte 2 das nossas normas de circulação, é o capítulo 3º do Código de Trânsito. Estamos falando então agora de ultrapassagem. Já vimos todas as normas do artigo 29, que é bem comprido, e vamos agora iniciar o tratamento de ultrapassagens. Todo condutor, ao perceber que outro segue, tem o propósito de ultrapassá-lo, então ele está falando agora do motorista do carro da frente que será ultrapassado, tá? Se ele estiver circulando pela faixa da esquerda, ele tem que se deslocar para a direita sem acelerar a marcha. É o que a gente falou também lá nas normas quando trata de várias faixas no mesmo sentido, os da esquerda, então a via da esquerda é para o veículo mais rápido e para a ultrapassagem. Então, o carro aqui da esquerda, esse carro branco, não precisa trocar de faixa, é o carro azul que sai para dar a vez para ele então conseguir ser ultrapassado. Agora, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela qual está circulando sem acelerar a marcha. Então, quando a gente estiver nas demais faixas que não seja da esquerda, eu não devo me preocupar. É o carro que vai me ultrapassar quem deve então trocar de faixa e ir para a faixa de ultrapassagem, faixa da esquerda, e assim então iniciar a sua manobra ali, o seu deslocamento lateral. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Então, sabe quando você vê, por exemplo, a gente vai viajar para o Nordeste, eu pego ali a Rio Bahia, por exemplo, com direção ao estado da Bahia, é comum a gente ver então uma frota de caminhões transportando, né, produtos para o Nordeste. E é muito comum você ver um caminhão grudado no outro, né, formando o que a gente chama de comboio. Isso é proibido através do parágrafo único do artigo 30. O veículo mais lento, quando em fila, deve manter distância entre um e outro, olha lá, uma distância entre um e outro, para que ele possa ser ultrapassado por um outro um pouco mais rápido. Então, esse carro faz aquele padrão, e, seta para a esquerda sai, seta para a direita volta e fica entre os dois veículos de maior porte, né, os mais lentos. Artigo 31. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque e desembarque de passageiros, deve reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Então, esse carro, se tem interesse de ultrapassar um ônibus que está no ponto fazendo embarque e desembarque, tem que reduzir demais a velocidade e se preocupar se aqui nesse solo não tem uma sinalização de proibição de ultrapassagem, até porque esse ônibus não está estacionado, ele está em trânsito, efetuando um momento de parada. Então, muita atenção para a sinalização de solo. E outra coisa, é muito comum o pedestre sair daqui e tentar atravessar a rua na frente de um ônibus, que é, né, é proibido, seria proibido, mas o pedestre ainda não tem uma legislação clara, né, sobre os seus deveres no trânsito, mas nós temos. Então, o motorista tem que redobrar a atenção para com pedestres na via. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de circulação, olha lá, né? O veículo que vai, veículo que vem, duplo sentido, e pista única, que tem uma única pista mesmo, ó, né? Em trechos de curvas e aclives sem visibilidade, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e na travessia de pedestres, quando houver sinalização, ou, né, exceto quando houver sinalização permitindo ultrapassagem. Então, não ultrapasse em subidas, não ultrapasse em curva, em lugares de visibilidade ruim. Passagem de nível é o lugar onde o trem e o carro se cruzam, é proibido então fazer a ultrapassagem nessa área de cruzamento com trens e também nas travessias, nas faixas de pedestre, exceto quando houver alguma sinalização local que aprove essa ultrapassagem. Vocês lembram qual é a sinalização
que permite a ultrapassagem é aquela sinalização tracejada em amarelo, lembra disso? É o amarelinho ali no meio da pista tracejada que informa a permissão de ultrapassagem. 33. Nas interseções e suas proximidades, quem lembra aí, interseção é um local onde duas seções se encontram, né? Então tem entre as seções, entre seções, uma via, uma seção, outra via, outra seção. Entre as seções e interseções, cruzamento. O condutor não pode efetuar a ultrapassagem. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando a sua posição, sua direção e sua velocidade. Então, toda vez que eu manobrar o meu veículo, eu tenho que ficar atento aos carros que estão me seguindo, os carros de trás, os carros que me precedem, os carros que estão na frente e os carros que por acaso podem cruzar comigo naquele local da minha manobra, considerando a minha posição, né, a posição do meu veículo, a minha direção e a minha velocidade. E, e antes de iniciar qualquer manobra que implique num deslocamento lateral, olha só, eu saindo aqui, né, da minha pista de rolamento, como é chamado, indo para uma área de estacionamento, eu vou me deslocar lateralmente. Tem um carro provavelmente vindo aqui atrás que tem que parar para poder me dar essa autorização de manobra ali, de deslocamento. Então, antes de iniciar qualquer manobra que implique nesse deslocamento lateral, para entrar, para sair de uma vaga, por exemplo, engatar uma marcha ré, fazer retorno, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara, tá? Com a devida antecedência, por meio de luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Vou guardar meu carro numa vaga de baliza, como a gente costuma chamar. Eu dou seta com antecedência, já vou encostando esse carro ali mais próximo da vaga, vou reduzindo a velocidade. O carro de trás começa a perceber esse movimento, ele tem que parar antes para que me permita fazer essa manobra, essa encaixe, né, por deslocamento lateral. E se tratando de manobras de deslocamento lateral, vamos entender o que é manobra e o que é deslocamento lateral. Artigo 35, parágrafo único, explica o que é um deslocamento lateral. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixa, a troca de uma faixa da faixa 1 para 2, da 2 para 3 e assim por diante, tá? Movimentos de conversão à direita e à esquerda. Então, quando eu viro para a esquerda para uma outra rua, viro para a direita para uma outra rua, eu estou fazendo deslocamento lateral. E retornos também é considerado deslocamento lateral. Mas o retorno que ele está falando aqui, gente, é o retorno quando você consegue virar o carro totalmente e volta sem utilizar a marcha ré. Então, virar à esquerda, virar à direita, um retorno completo sem uso da marcha ré e trocas de faixa, e da faixa da esquerda para a direita para a esquerda, é chamado de deslocamento lateral. Agora, pelo anexo 1º do CTB, a palavra manobra significa movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. Então, o teu veículo estava indo para frente, agora ele está indo para trás. Então, se eu estou invertendo a posição do veículo, nós temos então uma manobra. Então, todo o movimento que eu faço usando marcha ré, estou manobrando meu veículo. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via, ele deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Então, toda vez que você for sair de um posto de gasolina, for sair da sua própria casa, for sair de qualquer imóvel que seu carro estava estacionado ali, para cruzar a calçada e entrar na via, você deve dar a preferência aos veículos e aos pedestres que nela estejam transitando. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas que vão dar ré, ela nem olha para o pedestre tem que parar para poder fazer, esperar ele fazer a manobra. O correto é lhe dar preferência ao pedestre que cruza o carro e depois ele parte com o veículo, garantindo aí todas as condições de segurança.
Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. Então, todo local que eu for fazer, então, conversão à esquerda, direita e retorno em vias que possuem acostamento, tem que ser feito em local apropriado, ou seja, áreas preparadas para esse retorno e essas conversões. Agora, onde essas situações, né, apropriadas não existirem, o condutor deve aguardar no acostamento à direita, sempre fica no acostamento à direita, e fica então olhando o movimento ali da via para depois cruzar essa pista com segurança. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda ou em uma via ou lotes lindeiros, o condutor deverá. Então ele está tratando aqui quando você virar à esquerda ou virar à direita, ou sair de um imóvel para entrar na rua à esquerda ou para virar a rua à direita, saindo de casa, por exemplo, tá? Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar a manobra no menor espaço possível. Então, quando a gente vira para a direita, eu encosto o máximo que eu puder à direita e entro o máximo mais apertadinho do bordo direito aqui. Porque se por acaso algum outro veículo vier no meu caminho, ele consegue me passar aqui pela esquerda sem causar muitos transtornos. Agora, quando for ao contrário, se for ao contrário, eu for virar para a esquerda, eu devo então me deslocar para a esquerda próximo o máximo possível do eixo da linha divisória, ó, ficando o mais próximo possível da eixo divisória. E se for o caso, se essa via for uma via de um só sentido, eu encosto o máximo possível da borda esquerda da via. Assim, se por acaso vier um outro carro que tentar entrar ou vindo dessa outra rua, por exemplo, ou tentar entrar aqui, ó, a gente consegue então que os dois veículos entrem ou que o outro te passe ali pela direita, você está com a seta esquerda acionada ainda, ele ainda consiga te passar pela direita com uma certa segurança. Durante uma manobra de mudança de direção, ou seja, trocando de faixas lateralmente, conversões à esquerda, à direita ou retornos, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem no sentido contrário pela pista da via a qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então, lembrando que o pedestre tem preferência de passagem geral, o não motorizado, o ciclista também tem preferência geral, quer dizer, ele só tem que dar preferência ao pedestre. Então, o pedestre tem total preferência de tudo. O ciclista tem de todos os veículos, mas tem que dar preferência ao pedestre. Então, a gente sempre tem que lembrar que o maior cuida do menor. Então, o menor é o pedestre, o segundo menor ali o ciclista, e eu, com o meu veículo, moto, o carro ou o caminhão, tenho que ceder passagem para eles. Artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita em locais para isso determinados, ou seja, áreas feitas para retorno, quer por meio de sinalização, quer por meio de existência de locais apropriados, ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. Então, o ideal seria estar em um local apropriado. Por exemplo, quando você tem um canteiro no meio da pista e tem aquele preparo para um retorno. Agora, se não tem nada apropriado, a gente pode até fazer, desde que ofereça condições de segurança e fluidez, observada a característica da via do veículo, condições meteorológicas e movimentação de pedestres e ciclistas. Se tiver aquela linha contínua pintada no chão, lembra-se da parede virtual. Eu posso até entrar em um imóvel ou sair de um imóvel cruzando essa linha contínua, mas eu não posso, tá? Não posso fazer retorno nesse local. Chegamos no artigo 40 que trata das luzes dos veículos. Então vamos lá. O uso de luzes no veículo obedecerá às seguintes determinações. Inciso 1, o condutor deverá manter acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Ou seja, lembre-se que nós temos três luzes do carro: a lanterna, ou chamada luz de posição no Código de Trânsito, a luz baixa, que é o farol baixo, e a luz alta, que é aquele farol alto que a gente tem. Então, a luz baixa ou farol baixo não é farol de milha, não é DRL, tá? É luz baixa durante a noite. E mesmo durante o dia,
em túneis e sobre chuva, neblina ou cerração. Vamos lá, inciso segundo. Quando a via não for iluminada, o condutor deve usar a luz alta. Né? Não é pode, é deve usar a luz alta. Exceto ao cruzar com outro veículo ou ao seguido. Então, se eu estiver numa rodovia e estiver totalmente escuro, utilizo o farol alto do meu veículo. Agora, eu estou seguindo um outro veículo, tem um veículo na minha frente, eu não uso o farol alto, entra na exceção. Se tiver um veículo vindo no sentido contrário ao meu na outra faixa, eu também não ligo o meu farol alto. Então eu uso o farol alto por dever quando eu estiver sozinho em lugar escuro. Tem alguém vindo no sentido contrário, baixa o farol para a luz baixa. Se tiver alguém na sua frente, você seguindo, mude o teu farol para a luz baixa também. 3. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à sua frente ou para indicar a existência de risco à segurança para veículos que circulam no sentido contrário. Então, gente, aquela piscadela que a gente dá no farol alto, piscando o farol alto para comunicar o outro motorista, só serve para duas coisas: a ultrapassagem deste veículo, quando então eu estou na faixa da esquerda, quero ultrapassar o carro da frente, piscadinha no farol, e para advertir o risco à segurança lá dos veículos que circulam no sentido contrário. Passei por uma área que tem um buraco, tem um animal solto na via, eu passei pelo animal ali e pisco o farol para o carro que vem, no sentido contrário, alertando: meu, fique atento, cara, lá na frente tem um perigo, para ele já melhorar a sua atenção seguindo o caminho com, né, muita atenção ali, atenção redobrada na via. Não se usa farol alto para poder agradecer, não se usa farol alto, né, para outras coisas, né, de piscadinha, a não ser para emergências e também para ultrapassagem. Então, nada de ficar alertando blitz por aí, que além de tudo isso é crime, hein? O condutor deverá utilizar o pisca-alerta nas seguintes situações: quando que eu aperto o botãozinho triângulo no meu painel? A. Em imobilizações ou situações de emergência. Então, quando o carro quebra, está imobilizado. Situações de emergência, então o carro está parado por conta, por exemplo, de um sinistro de trânsito. Ou quando a regulamentação da via assim o determinar. Quando eu encontro uma vaga dizendo que o estacionamento é autorizado por um período de tempo, desde que o pisca-alerta fique ligado, chamado vagas de curta duração. Então, nesse caso, a gente utiliza a seta. Ah, Alex, eu já vi as pessoas quando pisam no freio de maneira brusca na rodovia, aciona o pisca-alerta para alertar o motorista de trás. Isso está correto? Bem, vamos lá. Você ligou o pisca-alerta por quê? Você percebeu que é uma situação emergencial. A velocidade reduziu de maneira brusca e você então acionou para o de trás ficar sabendo que há uma emergência, há uma situação de perigo ali na frente. Então a gente considera ali que a linha A, imobilizações ou situações de emergência, que era o caso. Então, é sim devido. E os carros novos, a partir de 2024, ao pisar no freio de maneira brusca, ele já liga o pisca-alerta automaticamente por obrigação e determinação de lei. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações: durante a noite, em circulação, o condutor deverá manter sempre acesa a luz de placa. Então, gente, essa luz que ilumina essa placa aqui, ela tem que estar acesa durante a noite. Se por acaso sua lâmpada queimar, apagar e você estiver circulando com a lâmpada da placa apagada, é infração de trânsito. O condutor deverá manter acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros ou carga e descarga de mercadorias. Então, gente, olha aqui, por exemplo, uma área do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, muitos carros ali parando para embarque e desembarque de pessoas, está de noite, e perceba ali, eu deixei até
com uma seta apontando as luzes de posição acesa. Então, você deve deixar pelo menos as luzes de posição acesa à noite quando estiver embarcando ou desembarcando pessoas. Então, gente, se o seu carro estiver desligado ali, estacionado, por exemplo, à noite, está todas as luzes apagadas. Eu entro no carro, eu deveria então ligar pelo menos as luzes de posição do carro, acende, ilumina o local e as pessoas começam a embarcar no meu carro com segurança, porque o outro carro que está vindo no sentido do meu percebe que esse carro está aceso, está ligado e está tendo um movimento de pessoas ali para garantir a segurança de todos. Artigo 41. O condutor do veículo só pode fazer uso da buzina desde que em toque breve, de toque curto, nas seguintes situações: para fazer advertências necessárias a fim de evitar sinistro, aquele pedestre desatento no celular e ele entra com tudo no caminho que você está passando, não vai dar tempo nem de você frear. Claro, pelo amor de Deus, tente frear. Mas dá um toque na buzina para ver se ele acorda ali, né? E fique atento. O ideal é que a gente fizesse esse uso da buzina antes dele entrar na via, porque ele para, né? Se assusta, ele dá uma paradinha sobre a calçada, o que garante a segurança. 2. Fora das áreas urbanas, ou seja, na parte rural, nas rodovias, né? Quando for conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Gente, quando estamos na rodovia, a gente olha muito para frente, muito para frente. Poucas horas a gente olha para a parte de trás, até porque quem deve manter a distância de segurança frontal, né, do meu veículo é o carro que vem atrás. Mas aí eu estou querendo ultrapassar o veículo da frente que só está olhando para frente. Eu pisco o farol, tá Didinho, ele não percebeu, aí pam, dá um toque na buzina, a pessoa vai olhar para trás, tá o carro lá com o pisca ligado pedindo passagem. Então, para ultrapassagens fora do perímetro urbano, ou seja, nas rodovias, e para fazer advertências para evitar sinistros de trânsito. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Então, gente, toda vez que eu estiver dirigindo o veículo, eu devo então tomar todos os cuidados para não fazer uma frenagem brusca de maneira desnecessária. Então, por exemplo, eu estou transitando pela via e um cachorro, um pedestre entrou na minha frente, obviamente eu vou usar o freio de maneira brusca. Tá? Então, por quê? Por razão de segurança. Agora, ficar no celular enquanto dirige, comer enquanto dirige, ficar mudando estações de rádio enquanto dirige, você vai acabar ficando desatento ao trânsito. Quando você olhar para frente, o trânsito está parado e você trava os freios emergencialmente. Isso é infração de trânsito. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem a um pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Então, toda vez que eu chegar em um cruzamento, eu não passo em alta velocidade. Eu reduzo a velocidade e mantenho total atenção, porque se porventura um pedestre entrar no meu caminho, eu consigo deter o meu veículo com segurança e evitando qualquer tipo de sinistro. Artigo 46, o que quase ninguém faz. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, o CONTRAN tem que regulamentar como que a gente faz a sinalização viária com relação a situações de emergência com o meu carro. Meu carro quebrou no leito viário? Encosta o veículo e sinalize com um triângulo. Qual a distância? Distância mínima de 30 metros. Isso aí é um assunto para outras conversas, né? Porque nesse texto a gente está preocupado com os artigos e como que a gente então é, avalia, né? E lembra disso para a hora de uma eventual prova.
Vamos começar as velocidades, gente. Vamos começar, então, o processo de regulação de velocidades, o processo de passagem em cruzamento e a imobilização de um veículo. Então, vamos lá. Todo condutor deve manter a velocidade constante, não freando ou diminuindo a velocidade de maneira anormal e sem justificativa. É permitido a conversão à direita em semáforo vermelho, quando autorizado pela sinalização, e é proibido parada dos veículos nas áreas de cruzamento. Então, a gente vai fazer esse trabalho agora tratando sobre isso, que é um resumo de tudo que a gente vai ver a partir de agora. Artigo 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Parágrafo único. A operação de carga e descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Então, vamos lá, gente. A parada, que ele está tratando da parada. Então, a palavra parada aqui significa o embarque e desembarque de passageiros, tá? E o estacionamento é quando o carro, então, não está realizando este movimento de embarque ou de desembarque. Então, o carro não está embarcando, não está desembarcando, ele está estacionado. Muito bem. A operação de carga e descarga. Então, toda vez que eu for carregar um veículo ou descarregar um veículo com produtos, ele é considerado estacionamento, tá? Então, quando eu estou embarcando ou desembarcando pessoas, parada. Embarcando ou desembarcando coisas, estacionamento. Então, conceitualmente falando, o artigo 47 quer dizer o seguinte: o que é parada é literalmente aqui. Opa, volta aqui. É o tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros, de pessoas, tá? Agora, tudo que fugir disso é estacionamento. É o tempo além do necessário para embarque e desembarque de passageiros e as operações de carga e descarga. Para a gente não errar e entender como funciona o padrão, quando o passageiro está esperando o carro, aí o carro encosta e o passageiro já embarca, acontece uma parada. Quando o carro está esperando um passageiro em local proibido, que a gente está falando, a gente está estacionado em local proibido. Então, carro esperando passageiro, estacionamento. Está em lugar proibido? Deu ruim, tá? Então, a gente ainda vai trabalhar a sinalização de trânsito, mas vamos lá. Essa placa aqui todo mundo deve conhecer. Nós somos aqui, né, as pessoas concurseiros já, na grande maioria, habilitados, estão fazendo um concurso de trânsito. Proibido estacionar. Está proibido o estacionamento. E lá no artigo 47 diz: quando o estacionamento for proibido, que é esse caso aqui, a parada deve ser restringida apenas para o embarque e desembarque no tempo estritamente necessário. Então, posso parar numa placa dessa? Posso. O artigo 47 me dá esse direito. Agora, e essa placa aqui? Proibido parar e estacionar. Eu não posso nem estacionar, muito menos parar o meu veículo. Eu só devo seguir o fluxo. Ponto de parada é o nome dessa placa. No ponto de parada, gente, a função básica dessa placa é montar um ponto em que os veículos irão parar para o embarque e desembarque. Quem são os veículos que comumente param nesse local? Os ônibus. Eu posso parar o meu veículo de passeio num ponto de ônibus para o embarque e desembarque de um passageiro? Pode, não há nenhuma restrição para isso, tá? Agora, claro, a única exceção que dá restrição, que é proibido para a gente, é quando esse ponto de parada ficar em faixas exclusivas de ônibus e em corredores de ônibus. Aí, como ele é exclusivo naquele local, não tem motivo algum de eu estar ali para poder fazer o embarque e desembarque de um passageiro. Artigo 48 explica como que a gente estaciona o veículo, tá? Nas paradas, operações de carga e descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá manter posicionado o sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista e junto à guia da calçada, admitindo exceções devidamente sinalizadas. Então, gente, eu sempre, ó, a calçada está aqui, né? Então, eu estaciono paralelo à calçada e junto a ela, encostadinho ali na guia da calçada. Esse é o padrão de uma parada de um veículo, tá? Admitindo exceções devidamente sinalizadas. Vocês já devem ter visto, por exemplo, pessoas estacionando o veículo de bico na calçada, né, a 90 graus, como a gente chama, ou inclinadinho na diagonal a 45 graus, como a gente chama. Nesses casos, a placa que está no local está dizendo
é permitido o estacionamento e a 45 graus ou a 90 graus, dando essa exceção que a lei exige. Agora, o estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas tem que ser feito na posição perpendicular à guia da calçada, ao meio-fio e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Então, a moto, diferente do carro, ela para em 90 graus, de maneira perpendicular, né? Não é paralelo igual ao carro. Agora, se por acaso a sinalização de trânsito estiver dizendo que ela estacione a 45 graus, a 30 graus ou paralelo à guia da calçada, aí tudo bem. Lembrando que a norma de circulação ela é a base de tudo e a placa sobrepõe, então, as normas do código, né? Então, a gente ainda vai falar de sinalização. Então, quando não houver sinalização, a gente para a moto a 90 graus, ou como diz a lei, de maneira perpendicular. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificar de que isso não constitui perigo para eles ou para outros usuários da via. Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem ocorrer sempre pelo lado da calçada, exceto para o condutor. Então, gente, vamos lá. Esse cidadão está descendo do carro aqui, ó, pela porta de trás do condutor, está de maneira irregular, segundo o artigo 49 do Código de Trânsito. Ele deveria desembarcar pelo lado da calçada, do outro lado, nunca desembarcar por aqui. Mas peraí, Alex, se o carro é quatro portas, para que tem essa porta então, já que o cara tem que desembarcar pelo lado direito e não pelo lado esquerdo? Então vamos lá. O único que desembarca normalmente pela rua é o condutor. O restante desce tudo pelo lado da calçada. Mas agora, e se essa rua for uma rua de mão única, sentido único, e o estacionamento ou parada que eu vou fazer fique do lado esquerdo? Agora, os passageiros descem por essa porta porque eles vão descer para o lado da calçada. O condutor vai descer pela calçada e ele deve dar a volta e ele deve então perceber o momento exato de abrir a porta para esse passageiro, garantindo as condições de segurança não só dele, do passageiro, como de todos os outros que estão transitando pela via. 50. O uso das faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. O que significa, então, faixa lateral de domínio? É aquela borda das rodovias, tá? Quando você tem aquela borda, aquela parte gramada ou um acostamento que não é bem um acostamento definido, a gente chama isso de faixa lateral de domínio. As áreas adjacentes, toda a área em volta da rodovia, tem que obedecer às condições de segurança do veículo, do trânsito, estabelecido pelo órgão com circunscrição. Então, essas vendas de estrada, se ela não for regulamentada ou aprovada pelo órgão, ela está de maneira irregular. A grande maioria são irregulares, como, né, muitos a gente vê por aí pelo trânsito. Sim, a grande maioria são sim irregulares, tá? E aí, para poder manter esse comércio, tem que pedir autorização para o órgão com circunscrição sobre essa via. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então vamos lá. Eu aqui na minha cidade estou então comprando um terreno e vou lotear esse terreno, vou colocar vias internas lá dentro, tá? Para poder as casas que estão ali dentro possam circular por dentro do condomínio até chegar numa portaria. Todo esse trânsito interno desse meu condomínio fechado tem que ser sinalizado e regulamentado pelo Código de Trânsito? Sim. Lembra que o Código de Trânsito atende a todas as vias terrestres, inclusive por áreas privadas constituídas por unidades autônomas. Nesse caso aí, tá? Agora, para implantar a regulamentação,
Não basta eu, o síndico ou o administrador desse imóvel, simplesmente espetar a placa no chão e colocando do jeito que eu quero. Eu tenho que, então, criar todo um projeto, levar para a prefeitura local, né, para o órgão que tem circunscrição sobre aquela via, e aí o órgão local, então, vai aprovar o projeto e te encaminhar para a execução. Então, lembra que o poder executivo é quem executa projetos e implanta projetos. Como nesse caso é uma área privada, ele aprova o projeto que deverá ser executado pelo proprietário desse imóvel. Artigo 51. Nas vias internas. Oxe, os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, ao meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada. Então, se na via que eu estiver transitando não tiver uma faixa exclusiva de veículos de tração animal, ele vai andar na direita, perto da guia da calçada ou acostamento, devendo seus condutores obedecer no que couber às normas de circulação previstas nesse código e as que vierem ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, se essa via é uma via municipal, a prefeitura pode então criar uma norma exclusiva sobre a circulação de veículos de tração animal. E aí a pessoa tem então que seguir essa norma proposta pelo local. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Então a gente tem que ter uma pessoa, não é a guia não é essa fita, tá? Um guia é o guia, a pessoa que está guiando esses animais. Se for um bichinho, um pet que dá para colocar uma guia, ok. Agora se fosse um cavalo, boi, né? Fosse um grupo, aí teria que ter uma pessoa para guiar esses animais, tá? Observando o seguinte: para facilitar o deslocamento, os rebanhos, por isso que ele até trata de rebanho, né, deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Então, se eu fizer vários rebanhos, não podem estar todos em comboio grudadinhos. Tem que estar numa distância suficiente um do outro para garantir, então, que em algum momento não obstrua o trânsito. Os animais que circulam pela pista de rolamento devem ser mantidos junto à borda da pista, como esse rapaz aqui transportando ali, não sei, parece ser um cachorrinho, um gatinho ou dois gatinhos. Bem, são dois pets, né? Ao bordo da pista, do cantinho, tá? Vamos então para o artigo 54 do Código de Trânsito. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só podem circular nas vias: 1. Utilizando o capacete de segurança com viseira e óculos protetores. 2. Segurando o guidão com as duas mãos. E 3. Usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Vou explicar o vestuário de proteção no próximo slide. Vamos lá? Os passageiros da motocicleta, motoneta e ciclomotor só podem ser transportados por aquele condutor da motocicleta utilizando o capacete de segurança, em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, ou seja, for um sidecar, vai lá no ladinho, né? Se for então uma moto tradicional, atrás do condutor no banquinho suplementar. E usando o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Gente, o nosso Código de Trânsito tem 26 anos de operação e até hoje o CONTRAN não especificou qual é esse vestuário de proteção. Conclusão. Costumo dizer, imagina eu, menino bonito de 120 quilos, em cima de uma moto, voltando da praia depois de ter feito um bate-volta, estava todo molhado, e eu resolvo subir para a capital de São Paulo, né, para então voltar para minha casa. Estou todo molhado, resolvi então subir só de sunguinha e capacete, descalço. Posso fazer isso? Posso. A lei diz que eu tenho que usar um vestuário. O vestuário não foi aprovado. Então, tudo que não é proibido passa a ser permitido. Então, o CONTRAN deve urgentemente fazer então, a informação mínima. Qual que é o mínimo de roupas aí de proteção? Posso andar sem camisa, de moto? Posso andar de bermuda?
Posso. Posso andar de chinelo? Não, de chinelo não, já tá errado. Aí já é assunto para outros artigos. Em se tratando de ciclomotores, tá? Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada para uso de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Então, gente, se essa faixa da direita é uma faixa exclusiva de ônibus, por exemplo, o ciclomotor, as bicicletas não devem ficar andando aqui na direita, não. Tem que andar na adjacente, tem que andar aqui, ó. Essa aqui é a faixa da direita a partir de agora. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização desses, no caso ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado pela via, com preferência sobre veículos automotores. Então, a bicicleta anda na ciclovia, anda na ciclofaixa. Não tem? Então, ele anda na borda da pista, no cantinho. Não é na calçada e não é no meio da rua. É no cantinho, no mesmo sentido de circulação dos demais veículos, tá? A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo de veículos, desde que dotado com ciclofaixa. Então, para você andar na contramão de direção, olha aqui nesse desenho, por exemplo, os carros estão indo para este sentido e a bicicleta aqui, ó, na contramão, ó, desde que tenha ciclofaixa. Aqui é uma ciclofaixa, tá? Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. Aqui no nosso desenho do lado, colocaram uma ciclofaixa na calçada. E aí, então, já que está regulamentado, a gente chama isso de área compartilhada por ciclistas e pedestres. Ok, gente? Terminamos aqui, então, a parte 2 da nossa norma de circulação. Prepare-se para a parte 3, que agora a gente vai tratar de velocidade, cinto de segurança e transporte de crianças. Um abraço e até o próximo vídeo.